lá. Nossa próxima aula agora será de matemática. Já pega a sua apostila, pois nós vamos estar trabalhando com ela hoje, ok? Vamos lá. É a apostila 2. Hoje nós vamos recordar um conteúdo que vocês já conhecem, que é o das figuras geométricas planas. Então nós temos aqui, ó, geometria plana. Nós temos o triângulo, o quadrado, o retângulo, o círculo, losango, paralelogramo, o trapézio e o oval, ok? Então isso aqui são figuras geométricas planas que vocês já conhecem, tá? São as figuras que nós geralmente desenhamos, que geralmente nós utilizamos nas nossas aulas, e eu acredito que vocês já trabalham com elas desde a educação infantil. Vamos lá, próximo slide. O próximo slide, nós vamos ter aqui uma representação das figuras geométricas sólidas. As figuras geométricas sólidas, elas partem das figuras geométricas planas. Então, vejam um exemplo. Nós temos aqui, ó, a pirâmide hexagonal. A pirâmide hexagonal, que é uma figura geométrica sólida, ela parte da figura geométrica plana triângulo, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, um triângulo. Tá bom? O triângulo, ele é a forma geométrica plana. Então, esta forma geométrica, a partir desta forma geométrica, nós temos a forma geométrica sólida, que nós conhecemos como pirâmide. Então, tem vários tipos de pirâmides, ó. Temos a pirâmide hexagonal, a pirâmide triangular, a pirâmide quadrangular, tá? Isso tudo é de acordo com a base dela, tá? Esses nomes diferentes. Se vocês verem a pirâmide hexagonal, a base dela tem a forma de um hexágono. A pirâmide triangular, ela tem a base de um triângulo. E a pirâmide quadrangular, ela tem a forma da base de um quadrado, tá bom? Vamos lá. Além das pirâmides, nós vamos ter o cilindro, nós temos o cone, ok? O cone também, ele parte do triângulo, tá? Se vocês olharem bem aqui, ó, do triângulo. Vamos dar uma olhadinha lá nas formas geométricas planas. Então, aqui, ó, tá vendo, ó, o triângulo, ok? O cilindro, então nós temos o cilindro, o cone, nós temos o cubo, que parte da forma geométrica plana quadrado, das pirâmides nós já falamos, temos a esfera, ela parte da forma geométrica círculo, né? Se olharmos aqui, ó, tá vendo? Forma um círculo. Temos o paralelepípedo, e aí temos o prisma, tá? Nós vamos entrar nesse conteúdo do prisma para vocês entenderem. Vamos lá, próximo slide. Para entender um pouquinho melhor sobre os sólidos geométricos são encontrados nas diferentes formas existentes ao nosso redor. Uma caixa de sapato, uma caixa d'água, uma pirâmide, uma lata de óleo, ou uma latinha como esta daqui, a casquinha de um sorvete, entre outros, né? Então, eu tenho alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Eu peguei aqui, ó, esse pote, que a forma geométrica sólida dele é um paralelepípedo. Se vocês olharem bem, ó, e o paralelepípedo, ele parte do retângulo, tá bom? Olha aqui, ó, retângulo, tá bom? Então, é formado o paralelepípedo. Nós temos também aqui o cone, ok? Cone. Temos um cubo. E aqui nós temos um cone também, que é, ó, parecido com a casca de sorvete, né, gente? Vamos esquecer essa parte de baixo dele, a base. Vamos verificar só aqui, ó, esse formato aqui, ó, que é a forma de uma pirâmide, tá bom? Esse cone aqui, esse coador de café, que eu uso para coar chá, ele parte da forma geométrica triângulo, ok?
O que vocês precisam entender? A diferença entre as formas geométricas planas, que são essas daqui, das formas geométricas sólidas. Essas são as essas são as planas e essas daqui são as sólidas. Tá bom? O que vocês precisam entender? Que as formas geométricas sólidas, elas possuem lados, elas possuem profundidade. O que é a profundidade? No caso desse cubo aqui, ó, dá pra gente ver que tem profundidade. Quando eu pego só esse lado aqui, ó, da forma geométrica sólida, ela se tornou uma forma geométrica plana, conhecida como quadrado. Se vocês olharem aqui todos os lados, ó, dá pra formar-se um quadrado, tá bom? A partir deste quadrado, que não tem lado, não tem profundidade, é possível construir uma forma geométrica sólida, tá bom? Com lados e profundidade, ó, tem profundidade, ó, tá vendo? Profundidade, perceberam? Tá? Assim como é o caso dessa forma geométrica aqui que nós chamamos de paralelepípedo, tá? Ela também tem lados e ela também possui profundidade. Olha aqui a profundidade, tá? Olha, eu consigo colocar minha mão dentro, tá bom? No caso da forma geométrica plana, vamos pegar aqui, ó, esse plano, não tem profundidade, ó, tá vendo? Minha mão não entra, ok? E nós temos aqui, ó, vamos ver aqui, ó, esse exemplo aqui de um pote, que é a forma geométrica sólida cilindro. Tem lados e tem profundidade. Olha aqui a profundidade, ó, tá bom? Certo? E a forma geométrica cilindro, ela também parte de um círculo, olha. Opa! Assim como é o caso da esfera, que popularmente é conhecido como bola, ok? Então, a bola, ela é uma forma geométrica sólida que parte do círculo, tá bom? E ela também, apesar de não dar para abrir aqui essa bola, né? Senão vou estragar a bolinha. Eu sei que ela tem profundidade, ela tem vários lados, tá? Vou colocar mais perto aqui, ó, vários lados, e ela tem também profundidade. Quando eu aperto ela, eu sinto que tem ar lá dentro. Se tem ar lá dentro, é porque tem um espaço que o ar está ocupando, tem profundidade, tá bom? Vamos lá. Então essas são as formas geométricas sólidas que nós geralmente estão na nossa rotina, no nosso dia a dia, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Aqui na página 178 é possível, nós vamos classificar os sólidos geométricos em prismas e pirâmides, tá bom? Aqui nessas imagens nós podemos ver alguns objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Né, quando vamos nos alimentar, quando nós vamos brincar, em várias ocasiões do nosso dia a dia, nós vamos trabalhar com sólidos geométricos sem ao menos nem percebemos isso, tá bom? Então, aqui nós temos, ó, a casquinha de sorvete, temos as pilhas. Casquinha de sorvete tem a forma geométrica do cone, sólida, cone, plana, triângulo. Da pilha, forma geométrica sólida, cilindro, que parte do círculo. Tá vendo aqui em cima, ó, o círculo. Temos o cubo mágico, que parte da forma geométrica plana, quadrado. Temos essa caixa de presente, que parte da forma geométrica hexágono. Olha aqui, ó, geométrica plana, tá bom? Temos a barra de chocolate, que neste caso aqui ela tem a forma geométrica de um retângulo. E temos aqui a esfera, ou seja, a bola, né? Como a minha bolinha aqui. Tá? Vamos lá. Espero que você esteja com a página aberta na 178, tá bom? Para acompanhar. Os sólidos geométricos, eles possuem algumas características fundamentais.
Então, elas possuem 3 características que são fundamentais. Se não tiver essas características, nós não podemos chamar de sólidos geométricos, ok? Então, nós vamos falar das faces, das arestas e dos vértices. As faces são as partes do sólido geométrico que nós costumamos chamar de lados, que são o quê? Esses lados aqui, ó, olha esse cubo. Aqui, ó, face, 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 opa, face. Então, no caso deste cubo, ele tem 1, 2, 3, 4 faces, 5, 6. 6 faces possui esse cubo, tá bom? Então, aqui nesse desenho na tela, nós vemos que a face, ela está representada pela cor amarela, tá? Então, são esses lados aqui, ó, que estão amarelos. Tem atrás que a gente não consegue ver e tem a parte de baixo também, tá bom? Além das faces, nós temos a aresta. Ó, a aresta é essa linha vermelha aqui, ó, que é o encontro das faces. Olha aqui, ó, no caso desse cubo, nós temos aqui, ó, uma face, outra face. E aqui nós temos mais uma face. O que liga esta face e esta face são estas arestas, tá bom? São as arestas, são as arestas que ligam essas faces aqui, esta e esta, tá? Então, as arestas são essa linha aqui, ó, tá bom? Além das arestas, nós vamos ter os vértices. Os vértices são esses cantinhos aqui representados pela cor roxa. Então, os vértices é o encontro das arestas. Então, nós temos aqui uma aresta, outra aresta, que formou e outra aresta aqui, ó, que forma um vértice. Se eu pegar essa daqui, ó, nós temos uma aresta, outra aresta, e temos outra aresta aqui, que formou este vértice, ok? Os vértices são o encontro das arestas. As arestas são o encontro das faces, tá? Então, se o sólido geométrico que você tem aí não tiver faces, arestas e vértice, não é um sólido geométrico, tá? Vamos ver aqui, ó, no caso desse potinho aqui, que está representando um paralelepípedo. Tem face, ok, embaixo, em cima, dos lados. Tem as arestas, que são o encontro das faces, tá bom? Ó, as arestas. E tem também os vértices, que são o quê? O encontro das arestas, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Aqui no próximo slide, nós vamos ver o quê? Que os sólidos geométricos podem ser classificados entre poliedros e não poliedros, tá bom? Os não poliedros são os corpos redondos, tá? Nós vamos entender isso já já. Os elementos principais de um sólido são faces, como nós já falamos, né? Faces, arestas e os vértices. Cada sólido possui sua representação espacial e sua representação planificada. Já vamos entender isso também. Então, vamos lá. Os poliedros são os sólidos geométricos que têm todas as faces planas formadas por segmento de retas. Então, ó, face plana, tá bom? Plana, elas são formadas por segmentos de retas. Olha as retas, tá? Então, no caso aqui, ó, tem aqui a reta, ó. As retas do sólido geométrico, conhecido como poliedros, tá bom? Então, os poliedros são, geralmente tem 3 lados, que são, nós podemos falar do retângulo, do cone, tá? Ó, aqui nós podemos dizer que é uma aresta, 2, 3. 3 lados. Temos os 4 lados, que são os quadrados e os retângulos. Também tem os 5 lados, que tem os pentágonos, e os 6 lados, que são os hexágonos, tá?
Então, olhem aqui embaixo, olha, nessa representação do cubo. Nós temos aqui, ó, face, né? Imagine que esse daqui, ele tá mostrando essa parte de baixo. Face, vértice e aresta, tá? Ou seja, aqui, ó, aresta. A diferença de uma pirâmide que nós podemos chamar como prisma é que ela tem uma base triangular. Olha aqui a base triangular, olha. Tá bom? Que é a pirâmide triangular. Então, ela vai ter em cima um triângulo, na parte de baixo vai ter um triângulo também. E aí vão ter essas arestas, tá vendo que estão pontilhadas aqui, ó. As arestas, essas pontilhadas que estão atrás e essas aqui na frente, que vão ligar esses triângulos. E tem os vértices, que são os encontros dessas arestas, tá? Vamos lá pro próximo. Opa, desculpa, apareceu uma telinha que não era para aparecer. Vamos lá. Todos os sólidos são formados pela união de figuras planas, as quais podem ser identificadas por meio de planificação. Então, se eu pegar este cubo e abrir ele, eu vou estar planificando este sólido geométrico. Eu vou estar transformando este cubo numa forma geométrica plana, tá bom? Vou abrir para vocês verem, tá? Peraí, que não é muito fácil aqui, mas nós vamos conseguir. Peraí, não, tô abrindo no lugar errado. Aqui. Só um instante. Então, quando nós abrimos a forma geométrica sólida, nós estamos planificando. Olha aqui, ó, abri. Tá vendo? Tá vendo que é igual a planificação do cubo aí embaixo? Deixa eu colocar mais pra trás. Aqui, ó. Tá igual essa planificação aqui, ó. Porque eu abri. Então, olha só. Tá descolando aqui, ó. Vamos lá. Todos os sólidos são formados pela união de figuras planas. Então, cada parte dessas que estão abertas aqui desse sólido geométrico deste cubo é uma figura plana. Então, nós temos aqui um quadrado, um quadrado, um quadrado, um quadrado, outro quadrado, outro quadrado. Então, são figuras planas que, quando nós unimos através das arestas, nós vamos ter uma forma geométrica sólida, tá ok? Aqui nós temos a representação de uma planificação do paralelepípedo. É como se... É que eu não tenho a forma geométrica do paralelepípedo aqui para planificar, mas é como se nós abríssemos o paralelepípedo como eu abri aqui esse cubo, tá bom? Vamos lá para a próxima. Agora vamos entender um pouquinho dos não poliedros, tá? Até agora o que nós falamos da planificação aqui do cubo, do paralelepípedo, da pirâmide, nós estávamos falando das formas geométricas sólidas poliedros. Agora nós vamos falar do não poliedros, tá bom? Os não poliedros são os sólidos geométricos que têm uma superfície arredondada. Alguns podem ter base, mas não faces, como é o caso do cilindro. Olha aqui o cilindro. O cilindro, ele tem base, tá? Aquela hora nós falamos que era faces, mas nós vamos chamar, no caso do cilindro, de bases, ok? Como é o caso do cilindro e do cone, tá? O cone, ele tem uma base. Base é o que apoia ele, tá bom? Ó, ele tá parado aqui na minha mão, porque ele tem uma base, tá? Deixa eu pegar o outro apoio. Se eu apoiar ele aqui na minha luzinha, ó, ele tem uma base, tá? É o que mantém ele em pé. A mesma coisa aqui, ó, do cilindro, tá vendo? Porque ele tem uma base, então ele fica em pé. Veja nas imagens a seguir que o cilindro tem duas bases, uma em cima e uma embaixo. E o cone, ele só tem uma base, tá bom? Além disso, essas bases têm a forma de círculo. Olha aqui, ó, forma de círculo, a do cilindro, forma de círculo, e a do cone também tem forma de
círculo, tá? Desconsidera a alça aí, tá? Tem forma de círculo. Os não poliedros, eles são as formas geométricas que, se nós não apoiarmos na base, eles não vão parar, ó. Ele vai ficar girando. Ele não para, ele não tem uma base para apoiar, tá bom? Olha o caso do cone. O cone também, ele não fica parado. Ó, ele vai parar aqui porque tem essa alça aqui, mas vamos supor que não tivesse, ele vai ficar girando. Quem já viu aqueles cones na rua que os policiais geralmente colocam para interditar uma parte das ruas? Eles têm a base, né, como esse caso. Se ele vira, ele sai rolando. Entenderam? Então, os não poliedros, eles rolam. Por isso que eles são conhecidos, como está lá na página, deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui nesse slide, ele é conhecido como corpos redondos, tá? Por isso. Vamos voltar lá para o próximo. Vamos lá. Então, deu para entender aqui, né? A base do cilindro, a base do cone, ok? Então, o que vai ter faces são os poliedros. Os que não têm faces, mas têm base, são os não poliedros, tá? Que é o caso do cilindro, do cone, ok? E dos poliedros é o que? O quadrado, o cubo, o paralelepípedo, ok? Vamos lá para o próximo. Aqui, para ficar um pouco mais claro para vocês, vou colocar aqui por enquanto, tá? Meu vídeo. É uma característica dos não poliedros, seus corpos redondos, lembra que eu falei? Se colocados sobre uma superfície plana, aqui, ó, nós temos uma superfície plana, tá bom? Se eu colocar aqui, ó o que ele faz. Como eu tô inclinando um pouquinho, ó, pra frente, pra trás, ele gira, ó, dá pra vocês verem por aqui, ó, que ele gira melhor, tá vendo? Ele gira, por isso que ele é conhecido como corpos, os não poliedros são conhecidos como corpos redondos, porque ele gira, tá? Ele pode rolar, que é o caso também do cone. Aqui não vai rolar muito porque ele tem essa alça, tá? Mas a ideia é, ó, ele rola, tá bom? Porque a base dele geralmente é de tô vendo se tem alguma outra coisa aqui, mas eu não vou ter nada de cone. Geralmente a base é arredondada, tá bom? Então vejam aqui, ó. O cone, o cilindro, a esfera. Olha a esfera aqui, gente. A esfera para? Não para, né? Essa daqui tá meio paradinha porque tem essas bolinhas, mas ela não para. Ela roda o tempo todo. Então, ela é um não poliedros, porque ela não tem faces, tá? Nem base. No caso da esfera, ela não tem base, tá bom? Então, ó, o cone, o cilindro e a esfera são exemplos de corpos redondos. Os cones são sólidos, cuja base é um círculo, certo? Cuja a base é um círculo. Então, ele para aqui, ó. E que se afunilam gradativamente. Então, ela vai subindo e aqui em cima forma um círculo pequenininho, bem pequenininho, tá? Até finalizar o vértice. Então, aqui, ó, nós temos um vértice. E ele vai subindo gradativamente, vai se fechando. Então, ele tá aberto aqui, ele vai se fechando para formar o cone, tá? Vejam as imagens abaixo, a seguir. Nós temos aqui o cone, olha aqui, ó, tem a base circular, tem um vértice que vai subindo e se afunilando, ok? Até se encontrar aqui tem a base, que é um círculo, e tem as arestas, certo? Que vão se juntando até formar um vértice, aqui, ó, que é o encontro das arestas. No caso do cilindro, ele tem uma base embaixo e uma em cima. E se nós olharmos aqui assim, ó, é possível nós vermos, ó, tá vendo? Uma reta aqui.
Então, essa reta é o que liga a base de cima e a base de baixo. Já no caso da bola, ela não tem, ela tem circunferência, né? Que é em volta, em cima e ao lado, tá bom? Que aí ela não tem base, ela gira o tempo todo, tá? Vamos lá para a próxima. Desculpa, voltei para trás. Aqui nesta página, classificação dos poliedros. Vamos só para esclarecer um pouquinho mais, tá bom? Você classificou os poliedros em prismas e pirâmides. Então, nós temos os prismas, que são os poliedros que a sua base é de triângulo, ou de hexágono, ou de octágono, porque ele tem vários lados. Olha o caso desse daqui, ó, o prisma. Tá vendo? Aqui ele tá num hectágono. E aí ele tem vários lados, o prisma. A base dele é o hectágono os lados dele, ele tem vários lados. Tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, tá bom? E tem as pirâmides, que são essa casa aqui, ó, prisma de base triangular, quando a base é triangular. Temos prisma de base quadrada, quando, vamos supor, como no caso do cilindro, aqui a base ela é redonda, ela é circular, é um círculo. Se fosse um quadrado, seria um prisma de base quadrada, tá? Vamos lá. Opa. Tá. Um poliedro é chamado de pirâmide, quando tem apenas uma base e as faces laterais triangulares. Então, olha aqui, ó, tem a base quadrada, tá bom? Imagina aqui essa base quadrada. E aí, se a gente liga um vértice aqui, vamos ver se eu consigo fazer aqui pra vocês. Um vértice, vamos ver. Acho que dá. A pirâmide, ela é mais ou menos assim, ó, gente. Ai, não vai dar certo. Bom, enfim. Ela tem 4 vértices, desculpa, 4 arestas, tá bom? E a base triangular. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ah, não deu. Mas enfim, o que eu tava tentando fazer? Eu tava tentando montar o triângulo com essas barrinhas aqui do material dourado, mas não deu certo. Enfim, ó, dá pra vocês verem aqui, ó, temos a base quadrada, é como se fosse essa base aqui quadrada, e tivesse os vértices, desculpa, as arestas se encontrando, tá bom? Uma de cada lado e se afunilando para virar a pirâmide de base quadrada. E a mesma coisa aqui, ó, um triângulo, tá bom? E os vértices se encontrando para formar uma pirâmide de base triangular, tá? Observe que é a figura geométrica da base que dá o nome ao poliedro. Então, esse poliedro aqui, ó, ele vai se chamar pirâmide de base triangular, porque a base dele é triangular. Esse poliedro vai se chamar pirâmide de base quadrada, porque a base dele é quadrada, ok? Exemplos: prisma de base triangular e prisma de base e pirâmide de base triangular, tá? Vamos lá. Aqui na atividade 3, vocês vão fazer, depois que terminar, vão fazer na sua apostila, tá? Nós vamos fazer juntos aqui, ó, a página 183, tá bom? Então, nas classificações dos poliedros, você já recordou os nomes dos seus elementos, faces, arestas e vértices. Vamos explorá-los, agora sim, mais um pouco. Sobre a sua mesa deve ter os poliedros a seguir. Observe-os com atenção e complete a tabela. Vocês precisam olhar aí na apostila, nos anexos, que tem o anexo do cubo, do paralelepípedo, do prisma, da pirâmide de base quadrada e pirâmide de base triangular. Depois que vocês olharem, nós vamos trabalhar com esses anexos, tá bom?
Vocês podem até tentar já tirar de lá e tentar montar. Vão recortar na linha pontilhada e vão montar esses poliedros. Gente, uma correção. Na verdade, não tem os anexos na apostila, tá bom? Desses sólidos geométricos para vocês montarem. Mas eu vou fazer algumas atividades com vocês quando nós retornarmos para a sala de aula, porque é até interessante que a gente consiga montar isso juntos, tá? Então, mas observem aqui, ó, aqui na página, tá bom? Na página que vocês devem estar aí na 183, nós temos o cubo, o paralelepípedo, o prisma de base triangular, temos pirâmide de base quadrada e pirâmide de base triangular. Então, nós temos aqui os poliedro, que o poliedro é os que tem base, que tem lados, que são as faces, tá bom? Tem os vértices e as arestas. Então, vamos lá. No caso do cubo, número de faces. É verdade que o cubo tem 6 faces? A gente contar 1, 2, 3 aqui embaixo, 4 aqui do lado, 5 aqui na frente e 6 aqui em cima. Então, é verdade, certo? Número de vértices. Nós temos vértices são o encontro das arestas, né? Então, nós temos, vamos contar a partir daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E número de arestas, que as arestas são esses encontros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu espero que vocês já tenham feito. Caso vocês não tenham feito ainda, vocês podem, ou podem estar corrigindo, tá? Mesma coisa o paralelepípedo, número de faces, número de vértices, número de arestas, ok? De cada um desses grupos aqui, ó, vocês precisam contar, tá? Não esqueçam de considerar o lado que está lá atrás, tá bom? Não esqueça. Então, por exemplo, esse paralelepípedo, ele tem, um lado, 2 lados, 3 lados, que são as faces. 4 lados, então tem os lados, vou colocar aqui, como se fosse aqui, tá? O paralelepípedo. Então, nós temos um lado em cima, 2, 3 aqui embaixo e 4, 5 e 6, que é o lado que está aqui atrás, que vocês não conseguem ver, ok? Mas ele tem lados, que é o paralelepípedo, 6 lados. E número de vértices, nós temos 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 na frente, eu tenho 4 atrás. 5, 6, 7 aqui embaixo, 8. Então, eu tenho 8 vértices, que os vértices são esses encontrinhos aqui, lembram? E as arestas, eu vou contar, tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e eu ainda tenho aqui as arestas aqui de trás, 8, 9, 10, 11 e o 12 aqui em cima, tá bom? Vamos lá, próxima atividade. Tá, lição de casa, vamos lá. Iremos corrigir no dia 16/6, que é daqui uma semana, tá bom? Eu tô dando bastante tempo para vocês fazerem a lição de casa, mas independente do tempo, se vocês tiverem alguma dúvida na hora de fazer, vocês podem me chamar pelo WhatsApp ou mandar um recadinho lá na agenda, falar, olha, eu estou com dúvida, que aí eu vou estar ajudando vocês a realizar as atividades, tá bom? Então, a lição de casa é o seguinte, galerinha, cada objeto a seguir se parece com um sólido geométrico. Escreva o nome desse sólido geométrico, tá? Então, um exemplo, esse meu pote, ele se parece com um sólido geométrico. Qual é? O cilindro. Então, se tivesse meu pote aí nessas imagens, eu ia colocar cilindro, tá bom? Então, vocês vão ter que colocar aí, o nome para esse aqui, tá bom? Do sólido geométrico.
Se tem dúvida, pode ver aqui, ó. Vamos por a letra E, ó. A letra E aqui, ó, tem uma forma geométrica sólida. Qual será que é essa forma geométrica sólida? Eu não lembro. Eu posso voltar aqui nos slides, lá no comecinho, procurar essa forma. Olha aqui, ó, a caixa de presente, né? Procurar esta forma. Se tem no sólido geométrico. No caso aqui, ó, peraí que ainda não acabou. Nós temos aqui, ó, aquela forma. Ai, desculpa, não tem. Temos aqui, ó. É o hexagonal. Todas as vezes que Opa, desculpa, vamos voltar. Todas as vezes que uma forma geométrica ela tiver 5 lados, nós vamos chamar ela de hexagonal, tá? Então, aqui, ó. Vamos ver quantos lados tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, na forma geométrica sólida, ele é conhecido como hexágono, ok? Vamos lá.